Hoje a gente vai aprofundar nas diferenças entre TV e monitor. É importante a gente salientar que o mesmo fabricante da televisão é o do monitor. Então acho que é aceitável a gente imaginar que tem um motivo pelo qual existe essa diferenciação de linhas e é aí que a gente vai tentar chegar para mostrar para vocês. Para facilitar o entendimento, vamos dividir em duas partes, hardware e software, começando por hardware. Beto, na sua opinião, quais são as principais diferenças que a gente leva em consideração quando a gente fala em hardware, televisão e monitor? Legal. Bom, quando a gente está falando em hardware, então basicamente são os aspectos construtivos do monitor, né? Então, assim, a gente consegue enumerar algumas coisas. Inicialmente a questão do painel, né? Da durabilidade do seu painel, tá? E a questão de uso diário, né? Então ele é um produto preparado para essas aplicações de longo período, tá? Então, quando você pega um produto adequado, monitor profissional, deixa ele em uso, e você vai verificar depois de 1 ano, 2 anos, você vai ver que a perda que você tem é muito menor do que comparada com uma TV que é feita para aplicações de uso não tão prolongado, né? Um outro ponto, a questão do brilho, tá? Então, como regra geral, o brilho das telas para aplicação profissional, digital signage, ele tem um brilho maior do que as TVs, que não é para uso doméstico, não é esse o grande apelo, né? Porque você está num ambiente de iluminação controlada, tá? Enquanto no monitor profissional você tem normalmente um ambiente iluminado, então o brilho faz uma grande diferença, né? Tratamento antirreflexo, então quando a gente vê ali aquele reflexo da luz na tela, né? No monitor ele tem um tratamento ali para diminuir esse efeito, né, e ajudar ali na visualização da imagem. A flexibilidade de instalação, né, então o monitor ele é preparado para trabalhar tanto no modo paisagem, né, ele deitado, quanto em modo retrato, com ele em pé, sem que isso prejudique a questão de resfriamento, circulação de ar, né? Dano no painel, ele é preparado para trabalhar nessas duas orientações. E quando a gente fala de monitor de video wall, como a gente tem aqui, né? Eu trabalho com vários monitores para aumentar o tamanho de tela, então a borda é bem importante, bem interessante, porque com a borda, quanto menor a borda, menor a interferência eu tenho ali na imagem, né? Então esses são alguns aspectos aí construtivos ou de hardware, né? Com relação a esse produto profissional. É interessante ressaltar, né, que o brilho é tão importante que os monitores profissionais, ou os monitores de digital signage, inclusive tem linhas diferentes com brilhos diferentes, coisa que em televisão não tem. Televisão acho que nem se divulga mais qual que é o brilho porque não é importante. Então tem monitor de 350, monitor de 500 nits, monitor de 700, porque é uma característica importante. Tempo de uso também. Tá? Tempo de uso diário. Também existem linhas de monitores que têm possibilidades de tempo de uso diário diferentes. Então tem monitor que é 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitor que é 18/7, 16/7. Então também é uma diferença muito importante. Muita gente também não sabe essa questão de não poder usar a televisão na vertical, né? Quando você vai em algum lugar e vê uma televisão na vertical com imagem mais escura embaixo, isso é porque a televisão não pode ser instalada assim. O painel de LCD da televisão e do monitor é diferente, por isso que o monitor pode e a televisão não. Então, são algumas características importantes. Tem uma outra coisa também, a durabilidade do monitor e da televisão, mais especificamente da televisão que tem uma previsão de duração menor quando usada durante muito tempo, ela não é uma perda linear de qualidade, né? A imagem não vai ficando azulada aos poucos. Quando ela começa a ter problema, é uma queda muito rápida da qualidade de imagem, tanto para essa questão desses sintomas azulados, vocês já devem ter visto em restaurante, em academia, isso acontece muito, é muito comum, e também o brilho, né? Ele cai rápido, não é porque ele vai caindo de forma linear. Quando isso acontece de forma similar em todas as televisões que você tem, às vezes o usuário talvez nem perceba tanto. Mas no momento que você precisar trocar uma delas, aí vai ser muito gritante. Né? Por isso que é importante tomar esse cuidado. Né? Bom, partindo para a parte de software, então, Beto, que ali é o dia a dia de uso. Quais são as principais diferenças de televisão e monitor? Certo. Quando a gente trata de software, então a gente está falando de recursos, né? Recursos desse tipo de produto. Então a gente pode enumerar alguns aqui, né? A questão do controle de energia e configuração de horário
Tá? Então, o monitor ele é feito para não ter a necessidade de intervenção manual, né? Ele funcionar de forma autônoma. Então, ele tem um controle de energia que permite, quando houver queda de energia por qualquer motivo, na hora que a energia voltar, ele vai ligar automaticamente, vai ativar todos os recursos automaticamente. Né? E a configuração de horário, eu deixo isso definido no calendário do monitor. Ele vai ligar no horário que for definido ali pela manhã e vai desligar no final do dia, por exemplo. Isso automaticamente. Posso ter horários diferentes para a semana e para o final de semana, né? Para que eu não necessite de intervenção humana e eu não fique com o produto funcionando ali no horário que não há movimento ou que não tem funcionamento do ponto de venda, por exemplo, né? Questão de endereçamento de controle, tá? Então, principalmente quando a gente está falando de video wall, né, que eu tenho várias telas, ou eu estou num ambiente que eu tenho diversas, tenho mais que uma tela ali, eu consigo controlar tanto de forma integrada, né? Então num video wall eu aperto ali para desligar, todos desligam simultaneamente, tá? Quanto de forma individual. Então imagina, eu preciso configurar uma tela que está ali no meio do video wall, eu consigo, pelo controle remoto, definir qual tela que eu vou controlar e aí mexer somente naquela tela. Por exemplo, para fazer um ajuste de brilho ou para ajustar o relógio, o horário só daquela tela que está errado, né? E aí eu não fico brigando ali com o controle remoto, entrando nos menus de todas as telas de forma simultânea. Tá? Bloqueio de funções, né? Então eu consigo bloquear o controle remoto das telas para que não fique à mercê de alguém chegar lá com o controle remoto e mexer naquilo, né, de forma não autorizada, de mudar um input, mudar alguma configuração. Tá? Eu consigo bloquear, inclusive com senha. Okay? Tenho porta de controle via software, né, que isso aí permite eu fazer, por exemplo, no ambiente que eu tiver muitas telas, um ambiente corporativo, isso é frequentemente utilizado, eu consigo monitorar ali, saber quais telas estão ligadas, em qual input está selecionado, né? Isso permite também integração com sistemas de automação, tá? Então é um recurso que às vezes é interessante, dependendo do caso. Media Player interno, tá? Isso é bastante interessante para ponto de venda, né? Que eu tenho o player embarcado dentro do monitor, né? Então isso, além de facilitar na hora da implementação ali da instalação, que eu preciso só de uma tomada e um ponto de rede, tá? E esse player já é compatível com um sistema de CMS para gestão centralizada de conteúdo, para monitoramento, né? Evita ali de eu ter um computador ali pendurado atrás da tela, que é um componente a mais que dá chance ali de ter algum tipo de problema. E como eu estou falando aí do Media Player próprio para esse tipo de aplicação, para sinalização digital, isso também evita aquilo que a gente vê frequentemente aí em lojas que usam TV com um pendrive ali espetado, que toda hora que inicia o conteúdo aparece ali o sinal do play, ou aparece o nome do arquivo embaixo da imagem, né? São coisas indesejáveis que no Media Player ele já não tem esse problema. Tá? E quando a gente fala especificamente de monitores de video wall, né? Então além de todos esses recursos, ele tem ainda o modo Mosaic, tá? Que é o que permite eu montar a imagem, ela aparecer como um todo, né? Como se fosse uma única tela, sem a necessidade de nenhum hardware adicional. Então o próprio monitor já tem os recursos internos de distribuição de imagem e de gestão para que isso aconteça sem a necessidade de um equipamento, de um processador, algo do gênero. É legal, Beto. Importante reforçar um pouco essa questão do Media Player, né? Porque hoje em dia, você comprar um monitor com um Media Player embarcado já é mais barato do que uma televisão com um Media Player separado. Óbvio, né? Que eu não estou falando daquele, entre aspas, Media Player que a gente compra extremamente barato que não funciona direito. Estou falando de um Media Player que dê algum nível de robustez para a solução.
Por quê? Porque principalmente o fabricante já está te entregando um media player que ele sabe que foi feito para aquilo. Não está dando a opção de alguém escolher para você alguma solução simplesmente barata que não funcione. Isso faz muita diferença. E é muito importante também a questão do controle remoto. O monitor, apesar de usar o mesmo controle remoto da televisão, por causa dessas funções que o Beto disse, por exemplo, bloquear acesso através do controle remoto com senha, então é mais uma camada de segurança para o ponto de venda. Concluindo, unindo os dois aspectos de hardware e de software, eu costumo dizer que os televisores eles são feitos para uso com um operador, e o operador é quem está assistindo a televisão. Então ele muda de canal, liga e desliga, entra num streaming, seleciona um filme, enfim, precisa de um operador. Sem um operador a televisão não faz nada. Já o monitor ele é feito para o contrário, ele é feito para funcionar sozinho, sem um operador. Remotamente alguém programa um conteúdo, configura o horário de desligar e ligar, bloqueia as funções de controle remoto, deixa na entrada certa e assim o monitor funciona sem precisar da intervenção de ninguém. Pessoal, o vídeo de hoje era para passar essas principais informações das diferenças de TV e monitor. Faremos outros vídeos falando sobre video wall e painel de LED também, alguns comparativos. E eu agradeço vocês por esse tempo aí com a gente. Valeu!